Boa noite a todos. Verifiquem se o áudio e a tela estão ok. Vejam se estão me ouvindo, meus amigos, e se a minha tela já apareceu para vocês. Verifiquem aí. Celso disse que está ok. Fantástico. Então vamos começar. Muito bem-vindos. Agradeço a inscrição de vocês, não é? Foi divulgado apenas para os assinantes da lista, né, do rivanews.com. E a ideia, então, é discutir a utilização da ROC, que alguns já conhecem dos cursos, não é? Seja curso de mini índice, curso de Riva Keltner, curso de dólar, curso de ações, mas sempre surge uma dúvida na interpretação da média ROC que nós falamos tanto. Claro que esse webinar não tem o objetivo de indicar compras ou vendas, não é? O único propósito é ilustrar as formações gráficas que os preços formam. E os exemplos serão com os mais diversos instrumentos financeiros, que nem sempre determinado ativo se encaixa com seu perfil de investimento. Então precisa ter um cuidado. Mostraremos exemplos com contrato futuro de dólar, contrato futuro de Ibovespa, com ações, não é? Mas são apenas para ilustrar as formas de interpretação, como nós podemos fazer a leitura da média ROC. Então está aqui o termo de responsabilidade, o disclaimer. Para quem não me conhece, essa é boa, né? Meu nome é Riva Dávila Malheiros, do rivanews.com. Vamos começar, meus amigos. A média ROC. O que é? A média ROC é simplesmente uma média móvel exponencial de 89 períodos. Por que eu chamei de média ROC? Porque em São Paulo existia uma rádio que no dial era 89 e o lema deles era 89, a Rádio Rock. Como eu sempre utilizei essa média exponencial de 89 períodos e 89 períodos por causa do Fibonacci, é um dos números do Fibonacci, então eu acabei chamando de média ROC em homenagem à Rádio 89. Que na época, quando eu criei a média ROC, essa rádio não existia mais. Felizmente, nos últimos 2, 3 anos, voltou, não é? Então, simplesmente é por isso que chama ROC. Às vezes, quem nunca viu a utilização dessa média, fica achando que o ROC é de Rate of Change, não é? Não tem nada a ver com Rate of Change. É ROC de Rock and Roll. E ROC também de pedreira. Porque essa média, como nós veremos ao longo desse webinar, é simplesmente uma pedreira para os preços. A média ROC atrapalha o desenvolvimento dos movimentos do preço, ok? Então é ROC por causa do 89 períodos e é ROC também por ser uma tremenda de uma pedreira. Então vejam aqui, qualquer software gráfico possui o indicador média móvel exponencial, basta você colocar 89 períodos, como temos nesse gráfico de VEG ON. Ok? Vamos entender para que serve e para coisas que não servem a média ROC. Então, média ROC não serve para trabalharmos com o que estamos acostumados na análise técnica com médias, que é o quê? Cruzamentos. Você não trabalha com a média ROC dizendo, quando o preço cruzar a média ROC para cima,
faça isso, quando o preço cruzar a média ROC para baixo, faça aquilo. Não, a média ROC não é um sistema de cruzamento de preço com média. Não é essa a utilidade da média ROC. Então isso é importante. O que a média ROC não é? Ela não é um sistema de cruzamentos. Ah, cruzou a ROC para cima, vou comprar? Não. Ah, cruzou a ROC para baixo, vou vender? Não. Não é dessa forma que eu utilizo a média exponencial de 89 períodos. Ela realmente é muito útil como referência. E vamos entender com bastante tranquilidade que tipo de referência que ela nos dá. Aqui no NMeeting existe o chat. Quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, basta fazer essa pergunta, essa questão no chat. E aí eu respondo em seguida, não é? Para não acumularmos dúvidas. Então, primeira coisa para acabar com qualquer tipo de dúvida. Média ROC não é para cruzamentos. Fantástico. Então, para que serve? A média ROC serve como um nível de passagem, um nível de sustentação ou impedimento dos preços. Então, a ideia é pensar que a média ROC, se o preço está numa tendência de alta e ele começa a sofrer uma correção dessa tendência de alta, ele tende a encontrar obstáculo na ROC. Ok? Então a ROC pode servir como um suporte dentro de uma tendência de alta, na correção daquela tendência de alta. Quem opera contra a tendência, a média ROC poderia então estar funcionando numa tendência de alta como um objetivo da contratendência. Vamos ver isso nesse gráfico da Eletrobras. Olha aqui, temos o gráfico desse ano inteiro, o gráfico diário de Eletrobras ao longo do ano de 2015. Observem que a Eletrobras atingiu R$ 9,00, Eletrobras ON atingiu R$ 9,00, ganhando uma bela tendência de alta, e em seguida começou a corrigir essa tendência de alta. Por algum método, você conseguiu fazer a leitura da queda, talvez pelo envolvente de baixa que foi formado, ou porque algum indicador estava sobrecomprado. De repente, algum método que você utiliza, talvez da análise técnica, te indicou uma possibilidade de queda, de correção dessa forte tendência de alta, então seria uma queda, ok? Aonde que a média ROC se insere e pode te auxiliar nisso? É o seguinte, observe, o preço começa a sua correção, a sua queda, e num primeiro momento você acha que não tem aonde parar. Esse papel agora está caindo, está caindo, está caindo. De repente você traça Fibonacci, perde o 38,20, perde 50% e você fala, aonde para? Ok? A média ROC pode te ajudar a ter uma projeção aonde o preço tende a encontrar problemas. Não significa que vai parar ali e ela é soberana. Não é isso. Mas ela te ajuda. Normalmente, a primeira vez que o preço vai em busca da média ROC, ele sente uma pressão. Isso é empírico. Você não prova por A mais B. Ele pode passar batido? Pode. Mas é muito, mas muito difícil. E convido a vocês, depois desse webinar, depois de nas gravações, não é, reverem esse vídeo, que vocês comecem a correr por vários ativos que vocês estão acostumados a trabalhar, a operar, aplica a média ROC e começa a observar que coisa insana, como normalmente essa média de 89 períodos acaba dando o quê? Um nível de sustentação para o preço, pelo menos momentâneo, é um primeiro ponto de parada, é um ponto de a média ROC como estivesse fazendo assim com o preço, fala assim, você tem certeza que você quer continuar nesse movimento? Ok? É uma interrupção, é um nível de passagem de impedimento que faz o preço parar para pensar se é isso que ele quer da vida. É dessa forma que eu penso, tudo bem?
É isso que você quer da vida? A média ROC pergunta para o preço. Foi basicamente isso que ocorreu aí no gráfico de Eletrobras ao longo do mês de maio para junho. Veio numa forte queda nos R$9, quando chegou na região da ROC, ele deu uma tremida, ele foi parar para pensar. Sofreu até o quê? Uma nova alta, né, de alguns dias, de algumas semanas. Depois foi para queda, mas vejam, interrompeu aquela forte queda que vinha sem olhar para trás, ia caindo. Quando chega na ROC, ele sente uma pressão, ele sentiu uma amarelada. Tudo bem? Então a ROC pode nos ajudar, nos auxiliar a ter uma expectativa de qual é o fôlego desse movimento. Nesse caso aí, dessa queda, qual seria o fôlego num primeiro momento? Quanto seria um nível de muita pressão para o preço? Ok? Tudo bem? Então, essa é uma forma de leitura da ROC. Além disso, podemos observar nesse mesmo gráfico da Eletrobras outras situações onde o preço vai na ROC e também sentiu pressão. Como aqui em abril. Vejam, em março ele vinha em tendência de baixa, na verdade, os 3 primeiros meses do ano em tendência de baixa, sempre abaixo da média ROC. Aí o que acontece? Ele vem, fura a ROC e acha que pode continuar livre, leve e solto. Isso não é normal. Na primeira vez que o preço passa pela ROC, geralmente ele sente uma pressão, como nós vimos ali de maio para junho. O que aconteceu em março? Num primeiro momento, ele passou batido como a média ROC nem existisse. Isso não é natural. Depois vou até mostrar o caso que isso pode acontecer e você diz, ok, preço, você poderia fazer isso. Mas é um caso muito específico, que não era essa situação de Eletrobras. Preço passar batido pela primeira vez pela ROC, fique atento, porque esse preço tende a retornar para a ROC para conversar com a ROC, pelo menos a primeira vez. Então o preço acha que está com tudo, explode, dá aquela explosão, sobe. Agora, tchau ROC. Cuidado, porque em algum momento ele voltará para a ROC. O Anderson está perguntando, em qualquer tempo gráfico? Sim, você pode usar a calibração à média ROC para qualquer tempo gráfico. Claro que nós sabemos que quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o indicador da análise técnica, mais forte é uma média ROC. Então, uma média ROC num semanal, não é? É muito mais relevante, é muito mais forte do que uma média ROC num minuto. Mas a leitura que eu estou falando para vocês, qualquer tempo gráfico, pode ser 1 minuto, pode ser 144 ticks, não precisa nem ser tempo gráfico. Tudo bem? Qualquer preço, em qualquer momento da vida, seja em range bar, seja em ticks, ok? Que finalmente no Brasil está começando a virar moda, não é? Pode ser gráfico de 15 minutos, de 60 minutos, no diário, no semanal, no mensal. Mostrarei mais para frente exemplos nos mais diversos tempos gráficos, com a mesma média, sem mudar a calibração. É sempre 89. Ok? Então vejam o que aconteceu aí entre março e abril. Entre março e abril, vou apagar todos aqui, olha lá. Entre março e abril, ele passou batido pela ROC. Isso não é normal, isso não é natural. Então ele foi lá, 1, 2, 3, 4 pregões, achando que era o rei da cocada, que podia subir e que ninguém segurava. Ledo engano. Primeira vez na ROC, vem conversar com a ROC. Em 2 pregões, ele veio todo humilde pedir desculpas para a ROC. Oi, tudo bem? Passei sem pedir a bênção. A média ROC fala, é bom que tenha juízo mesmo.
Aí sim, conversou com a ROC, está liberado, faça o que bem entender. Se romper uma resistência vai subir, se perder um suporte vai cair, mas tem que vir conversar com a ROC. Foi o que fez, se segurou na ROC e aí sim, liberado para fazer o que bem entender da vida. E aí, formou aí até um pivô de alta e tudo mais, e foi aquela explosão dos R$6 até os R$9. Tudo bem? Está ficando claro a utilização da ROC? Claro que veremos bastante exemplos para ilustrar, para podermos assimilar essa noção, né, da ROC, mas só para já mostrar o cartão de visitas da ROC. Ela serve como um nível de sustentação, ela serve como um momento de reflexão dos preços. E preço mal educado querendo passar batido por ela, até pode. Afinal, tudo pode nessa vida. Até pode. Mas primeira vez na ROC, fique atento, porque tende a voltar na ROC para bater um papinho. Vamos ver aqui. O que o Ricardo está falando, vamos ver, olha aqui. A primeira, olha aqui. No final de 2014 para 2015, bateu na ROC e já amarelou. Bateu na ROC e amarelou aqui. Depois, em março, passou batido pela ROC. Lembrou que estava esquecendo alguma coisa. Pediu a bênção, perfeito. Depois, na terceira vez, olha aqui, depois que já estava numa tendência de alta, a correção foi na ROC, já tinha aprendido a lição, foi falar, tudo bem, ROC, parou, fez uma acumulação para depois sim, aqui já não precisava mais pedir permissão para a ROC, porque já havia buscado a ROC depois do grande movimento. Então aqui ficou conversando ainda com a ROC, quando perdeu a acumulação, para o alto e abaixo. E depois, para o alto no caso não, né? Para baixo e abaixo. Depois veio na queda, tentou ir buscar a ROC, já estava tão com medo que nem conseguiu tocar a ROC. Chegou próximo da ROC, mas já amarelou e falou, que adianta? E despinguelou, mostrando que a ROC é aquele nível que dá uma pressão. Ok? Então veja, em nenhum momento, apenas em um momento o preço tentou desafiar a ROC, mas veio todo humilde, logo em seguida, falando, ai, tudo bem, com aquele sorriso amarelo. Esqueci de pedir a benção. Média deu a benção, média ROC deu a benção, falou, agora vai, meu filho. E aí ele foi andar. Então vejam, a média ROC é extremamente útil dentro de tendências. Sim, né? É um rastreador de tendência, né? Média sempre é um seguidor de tendência, então é útil em tendências. E, como eu havia falado anteriormente, pode ser aplicado em qualquer tempo gráfico. Anteriormente vimos um gráfico diário e agora olhem aí, no gráfico de 5 minutos, do mini Ibovespa, o atual, o INV15. Hoje é dia 27, né? Depois vocês poderiam estar vendo essa gravação, mas hoje ao vivo é dia 27. Vejam esse print do dia 25, de 2 pregões para trás. Olha que lindo. Vejam, preço. Abriu em gap, o mercado está bem volátil. Agora em agosto de 2015, esse mês tem sido bem volátil, tanto por questões políticas e econômicas locais, como também China. Então, gap, veio num forte gap de alta entre um pregão e outro, não é? Entre o dia 24, que foi segunda-feira, e o dia 25, que foi terça-feira. Forte gap de alta, passando batido pela ROC, não é? Porque no final do pregão anterior, ele passou batido para a ROC, o mercado fechou em seguida, já veio em gap. Cuidado com isso. Não é normal, não é natural, é um desrespeito à ROC. Então,
Depois daquele forte gap no início do pregão, observe o que aconteceu. Ele nem conseguiu mais fazer máximas, né, topos mais altos, ficou zanzando, ciscando, até que veio a correção para conversar com a Rock. E aí sim, primeira vez na Rock, sente o tranco. Ok? Sentiu o tranco, conversou com a Rock. Perfeito. Aí ele foi fluir. Novamente na Rock. É aquele nível de parada. Veja, é como se fosse um nível psicológico do mercado. Na faixa da Rock, o preço sente uma pressão. A Rock não indica vai cair ou vai subir, não. Ela te dá uma visão do nível onde o preço vai normalmente ter uma interrupção temporária para definir alguma coisa, mas não é de segue em frente como nada tivesse acontecendo. Não é igual aquela, como muitas vezes vemos no mercado, né? O mercado vai subindo, rompendo tudo que tem pela frente. Não quando se trata de média Rock. Se for a primeira vez, ele tende a sentir uma pressão. Ok? Tudo bem? Vejam, mesma interpretação, agora utilizando um gráfico de 5 minutos de um contrato futuro, de um derivativo. Depois, lá na parte da tarde, sentiu pressão novamente na Rock, conversou com a Rock, falou, não aguento mais. E, inclusive isso aí que aconteceu, prestem atenção nesse formato que aconteceu, porque ainda hoje vou discutir essa configuração que eu desenhei esse quadrado. É uma configuração bem poderosa, tá? É o chamado barrado na Rock, mas isso nós veremos provavelmente daqui uns 15, 20 minutos. Um pouquinho mais para frente, veremos o barrado na Rock. Ok? Tudo bem? Então veja, gráfico diário, a Rock exerce pressão. E gráfico de 5 minutos, a Rock também vai exercer pressão. Claro, o ativo tem que ser líquido para aguentar um gráfico de 5 minutos. Não adianta pegar mundial no gráfico de 5 minutos, não é? Porque aí não faz sentido, não tem liquidez para isso. Os contratos futuros, seja de dólar, seja de Ibovespa, aguentam gráficos de 1 minuto, 5 minutos, porque há liquidez para isso. Tudo bem até agora? Dúvidas até o momento? Legal. Vamos dissecar aqui a Rock dentro de uma tendência. Agora utilizando um outro tempo gráfico. Olha lá, agora uns 60 minutos. É até um bom gancho para a visão de swing. Vejam, peguei o diário, que te ajudaria como se o seu perfil é swing trader ou até position. A média Rock é útil. Quase agora vimos um gráfico de 5 minutos, o day trader, ok? E o swingueiro nato, geralmente utiliza gráficos de 60 minutos. Não é? Lembre-se, swing, trade. Alô, alô? Estão me ouvindo? Tá ok para os demais? Opa, Sandro fica dando susto. Som tá ok? Então provavelmente deve ser algo local com o colega. Fantástico, então vamos lá. Vamos seguir em frente. Felizmente está sendo gravado, então quem tiver algum problema técnico poderá rever posteriormente. Então vejam, já vimos a Rock para gráfico diário, que é útil para o position. Vimos a Rock no gráfico de 5 minutos, muito útil para o day trader, aquele que abre e fecha as posições dentro do mesmo pregão. E o swingueiro, aquele que toma posições de compra ou de venda, mas que duram apenas de alguns dias até algumas semanas. Geralmente, swingueiro trabalha com gráficos de 60 minutos, diário, 120 minutos. Então, peguei aqui Suzano ON nos 60 minutos e apliquei
a nossa conhecida média ROC. Observem que o preço vinha em tendência de alta, então ele formava topos cada vez mais altos, e a regrinha da ROC é o seguinte: se o preço está em tendência de alta e formou o seu topo mais alto, a primeira vez que ele busca a ROC após ter gerado aquele topo mais alto, ele tende a sentir pressão. Tudo bem? Então aí veio na baixa, ali entre o dia 29 de junho, mas quando encontrou a ROC, deu aquela parada para pensar. Tentou retomar a tendência. Agora, meus amigos, a partir do teste da ROC, o preço não tem mais nenhuma obrigação, não tem mais nenhuma dívida com a ROC. Ele só teria uma nova dívida com a ROC se o preço conseguisse formar um topo mais alto. Se ele conseguisse formar um topo mais alto, aí sim, se novamente passasse por uma correção, ele teria que bater um papinho com a ROC, porque seria a primeira vez que ele buscou a ROC desde que ele fez o seu topo mais alto dentro daquela tendência. Tudo bem? É isso que muitos acabam se confundindo na leitura da ROC. O que é a primeira vez? A primeira vez é dentro daquela tendência, por exemplo, de alta, dentro de uma tendência de alta. Ele formou o seu topo mais alto dentro daquela tendência. A busca da ROC vai ser considerado a primeira vez que ele vai buscar a ROC desde o momento que ele formou o topo mais alto daquela tendência. Essa primeira vez tende a sentir pressão. Dali em diante, não teria mais obrigações com a ROC. A ROC pode servir como obstáculo? Sim, a ROC geralmente é um obstáculo, mas o preço já não teria a obrigação de passar pela ROC e ficar pedindo bênção e ficar enrolando na ROC. Já não teria mais essa obrigação. Por quê? Porque já havia acontecido aqui no dia 29. Aí, claro, por leituras das mais diversas possíveis, formou pivô de baixa, formou isso, formou aquilo, o preço realmente confirmou a tendência de queda. Aí agora já na tendência de queda, formando fundos cada vez mais baixos. Olha o fundo mais baixo até o dia 20 de julho, esse era o fundo mais baixo dentro daquela tendência de baixa iniciada lá pelo 6 de julho. Então, o que isso significava? Que se o preço passasse por uma correção dessa tendência de baixa, ele tenderia a encontrar dificuldades, a encontrar problemas na faixa da ROC. Por quê? Porque seria a primeira vez que o preço encontraria a ROC desde o quê? Desde que ele fez o seu fundo mais baixo. É essa a chave da leitura da ROC. Ok? É isso que dá um grande diferencial na ROC, na leitura da ROC. Veja, não estou trabalhando com cruzamentos, estou trabalhando com referenciais. E foi justamente o que acontece aqui. Era para ser uma seta, mas ficou um pouquinho desconfigurada. Mas suponha que isso é uma seta em vermelho. Tá? Vejam, o preço começa então a sua reação pelo dia 20, passa pela ROC, tenta passar batido pela ROC como ela não existisse. Pode fazer? Pode, mas não é natural, não é recomendado. O que aconteceu? O preço foi e retornou à ROC, pediu a benção, conversou, conseguiu se sustentar na ROC. ROC falou: você não tem mais obrigações comigo, você já pagou o dízimo, ok? Aí falou: então agora eu tô livre, né? ROC falou: vai com Deus, meu filho. E pum, de 15 e 20 vai para os seus 17, a ROC não tem nada a ver mais com isso. Ela não é mais um impedimento. O impedimento é a primeira vez que o preço vem em busca da ROC, dentro de uma tendência.
Tudo bem? Então, por isso que esse gráfico de Suzano foi muito útil. Por quê? Porque conseguimos ver a primeira vez na ROC dentro de uma tendência de alta, depois de formar o seu topo mais alto, a primeira vez na ROC dentro de uma tendência de baixa, após formar o seu fundo mais baixo. A primeira vez sempre é marcante. Tudo bem? Ok? Tá? Essa é a ideia da leitura da ROC. Como eu falei para vocês, a primeira vez na ROC cria um impacto, é marcante. Então é muito raro, extremamente raro, pode acontecer? Pode, mas é raro. É muito raro o preço, como por exemplo aí, olha o dólar. Vinha numa tendência de alta e pela primeira vez passa pela ROC batido, veio até com gap de baixa, passa pela ROC batido e segue em frente. Isso é muito raro, isso não é normal acontecer. Tudo bem? É muito difícil. Você não verá frequentemente. Acontece? Acontece, mas é raro. O normal é fazer o que aconteceu com o dólar. Esse é o dólar futuro, vencimento agora, tá? Vencimento setembro de 2015, que é negociado até o último dia útil de agosto de 2015. Então é muito raro ele passar pela ROC e seguir em frente sem que nada tivesse acontecido. O normal é ele o quê? Ele retornar à ROC. Ele pode levar um tempinho, mas ele tende a voltar para a ROC. Foi isso que aconteceu com o dólar. Ele abriu num forte gap de baixa, mas observe, ele nem conseguiu mais cair em seguida. Ele ficou zanzando, e sem graça pediu desculpas para a ROC. Tudo bem? Depois ele pode decidir a vida, às vezes até reverter a tendência ou dar continuidade na tendência. A ROC não é para isso. A ROC é só dizer o seguinte, e a visão era essa, pelo menos a minha visão foi essa, no dia 25 de agosto. Veio aquele forte gap de baixa no dólar, falei, beleza, tá caindo, mas vou ficar agora muito mais atento à recuperação. Por quê? Porque passou pela ROC sem pedir licença, sem passar um tempinho lá de 1, 2 pregões, sem dar uma beliscadinha e ficar oi ROC, para depois decidir a vida. Não, já veio no gap. Isso não é normal, isso não acontece normalmente. Então, já começava a ter esse viés que em algum momento esse preço teria que fazer essa correção, porque não é normal ele continuar e seguir em frente nessa queda. Foi basicamente antes do almoço, ele foi lá conversar com a ROC, depois rompeu resistência, etc. e deu a sua explosão. Então, o normal é se tentar ou se passar batido pela ROC, fique atento que esse preço tende a pedir desculpas para a ROC. Como aconteceu, e agora num gráfico bem mais forte, semanal do contrato mais líquido do planeta, né? Do contrato futuro mais líquido do planeta Terra, o S&P. E é um gráfico semanal, é algo muito forte, né? O mercado americano vem aí numa forte, mega tendência de alta, desde 2009, 2010, tem lá no Facebook, né? Eu coloquei um gráfico maior, acho desde 2009, desde 2010, que ele não vinha na ROC no semanal, ficava no Riva Keltner, mas não vinha na ROC, e eis que da semana passada para essa semana, o mercado americano, porque China, não importa, não é? Por várias questões econômicas, crises e etc., não dos Estados Unidos, mas externas, o mercado se apavorou e rasgou a ROC. Num gráfico ainda semanal, ou seja, mais importante ainda, porque até rasgar a ROC num gráfico de 5 minutos é picuinha,
Mas um gráfico semanal é algo muito forte. E veio, não é? Veio num hiperpessimismo no início dessa semana, porque na verdade esse contrato abre no domingo, ele reabre no domingo à noite, não é? E vai até sexta-feira, é sempre assim, ele só fica fechado da sexta-feira à tarde, no final da tarde da sexta-feira, até a noite do domingo. Aí no domingo à noite ele já reabre. Então no domingo à noite ele foi e rasgou em queda, início da segunda-feira forte queda, e saiu lá então, né? A ROC estava na faixa aqui quase 1960, mais ou menos era 1964 praticamente, esse nível da ROC. E ele foi até 1820. Não significa, e isso, cuidado, não é assim, tá ali a ROC, não vai passar, então eu posso entrar aí porque nunca o preço passa na ROC. Não, o preço passa, às vezes o preço rompe e segue em frente. O que eu estou dizendo é que isso não é natural e se fizer esse desrespeito, fique atento, porque tende a voltar. Então é isso. Isso que é a chamada, é assim, S&P, ok, você rasgou a ROC, isso não é normal. Você nem conversou com a ROC, você nem pediu a bênção da ROC, você seguiu em frente. Então, ali começava a ficar atento que, logo, logo, uma reação terá que vir. Por quê? Porque ele tem que pedir a bênção para a ROC. Depois que beijar a ROC, se ele quiser continuar caindo, ou seja, se ele quiser continuar caindo, voltar a cair nessa sexta-feira e desabar e acabou o mundo, não tem mais problema. A ROC fala, eu não tenho mais nada a ver com isso. O que ele tinha que fazer é primeira vez na ROC, não pode passar batido como nada tivesse acontecido. E vejam que não foi nem a ROC que foi buscar o preço, né, cotação do S&P. Ela ficou parada, era um gráfico semanal, ela praticamente ficou estática. Foi o S&P que foi e voltou. Vamos ver a pergunta aqui do Celso. A tendência, a ROC é como uma leitura qualquer de média, Celso. Se o preço trabalha, né, predominantemente acima da ROC, a tendência é de alta, não é? Se o preço trabalha predominantemente, né, vários candles abaixo da ROC, a tendência é de baixa. Como a ROC é uma média de 89 períodos, então seria uma tendência mais longa, não é? Tudo bem? Então ela indica, ok, ainda 89 períodos num gráfico semanal, 89 semanas, mais longa ainda, né? Hiper tendência, aí estava servindo até como uma primária, né? O negócio é o seguinte, é dizer o seguinte, ele veio do topo da tendência de alta e esse teste da ROC seria a primeira vez que ele testaria a ROC depois que ele fez o topo dos topos. Não é natural acontecer o que vimos essa semana, dele rasgar a ROC e seguir em frente como nada tivesse acontecido. Isso não é normal. Isso, para quem conhece a ROC, teria a visão seguinte, ok, o mercado está caindo, estou ganhando dinheiro na queda, vamos cair. Sim, mas com um porém, assim, cuidado, porque um sinal de reação no intraday ou no diário, nesse caso aí, mas um sinal de reação no intraday tende a ser forte. Por quê? Porque tem que pedir desculpa, deve, né? Ter é muito forte, né? Mas que normalmente vai pedir desculpas para a média ROC. Então a visão é que, apesar de toda aquela queda no início da semana, era por isso que eu não estava tão pessimista com o Ibovespa, tá? Porque estava esperando uma recuperação, porque via que o S&P tinha exagerado na dose. Podia vender? Claro que pode, mas os vendedores exageraram no momento de acelerar na queda. Era a primeira vez na ROC, então teria um efeito elástico aí para voltar para a ROC. Tudo bem? Ok? É essa a ideia da ROC. É essa a ideia da ROC. Da mesma forma que vimos lá no dólar de 5 minutos, veio num gap de baixa e era a primeira vez que ocorria esse rompimento, ele teve que pedir desculpas para a ROC. Aí vimos no semanal do S&P 500, só para mostrar que não é uma coisa assim, não é uma coisa uma vez na vida aconteceu num determinado ativo, não é um acaso, tá? Isso não é assim, uma vez ou outra ocorre, não. Normalmente
o preço vem conversar com a ROC? Geralmente, o mais comum é ele bater na ROC e sentir uma pressão e ficar zanzando por ela durante um tempo. Mas quando ele rasga a ROC, seja para cima ou seja para baixo, pela primeira vez, fique atento. Esse movimento não tende a ter continuidade. Por quê? Porque é a primeira vez na ROC, ele tende a pedir desculpas. Temos que ler a bula e saber que... E aprendermos também, vamos aprender nesse webinar, a ideia foi fazer um webinar que possa ser útil para vocês, né? Então veremos como fosse um curso de média ROC. Então também aprenderemos em que situação o preço não precisa respeitar essa regra que estou discutindo com vocês. Mas ainda vamos ver mais um exemplo. Vamos para o ouro. Vejam, então não estou apenas me dedicando a contratos brasileiros, porque senão acontece no Brasil, não, acontece no planeta inteiro. Para soja, para açúcar, para café, qualquer ativo que tenha liquidez, a média ROC manda no jogo. Então vejam aí o contrato de ouro. Na verdade, isso aí é um CFD, não é? Que você consegue negociar nas corretoras lá fora. Tá? Então, é o CFD do Gold, né, do ouro. Gráfico diário. O ouro que vinha tomando uma sova, nessa forte queda das bolsas mundiais, é natural que os investidores corram para o investimento mais seguro, não é? Do mundo conservador. Quando você quer ser conservador, todo mundo corre para o ouro, porque ouro é ouro bem antes de Jesus Cristo, não é? Então veja, o ouro vinha numa tendência de baixa, a ROC estava aqui, está aqui a ROC, não é o ROC do Silvio Santos, é a média ROC, está aqui, nossa, essa foi horrível. Então, está aqui a média ROC, mercado começou a subir, então, em busca, né, flight to quality. Primeira vez na ROC, o ouro achou que podia seguir em frente. Não. Tá passando pela ROC, meu filho. Vem pedir a bênção, vem conversar um pouquinho aqui. Tudo bem? Respeite os mais velhos. Não deu outra. Busca a ROC. Era necessário desabar? Não. A ROC só exige respeito. Vem conversar comigo. Depois o ouro poderia ter batido na ROC e voltado a subir. Não é o que aconteceu, tá? Mas a ROC não tem mais nada a ver com isso. A ROC é só um impedimento. Toda essa alta que vem, a ROC fala assim, calma aí. Não vem todo pimpão aqui, não. Ok? Falando dessa forma, né? Brincando, não vem todo pimpão, não. É como já dizia o Romário, mal chegou e já quer sentar na janelinha, a ROC fala, não, eu estou aqui há muito mais tempo. Volta aqui. Tá? Volta aqui. E é o que o preço faz. E às vezes esse retorno para a ROC pode ser tão forte que ele até desaba. Tudo bem? Tá? Então essa é a ideia, né? Pegar gráficos e os mais diversos ativos, você veja, pegamos uma das commodities mais antigas do mundo, não é? Porque ouro é uma commodity. Vimos também o contrato futuro financeiro mais líquido do mundo, que é o S&P. Vimos os nossos contratos mais líquidos, dólar futuro, mini índice. Vimos ações e todos esses ativos, todos esses instrumentos sofrendo a pressão da média ROC. Tá? A ideia aqui é mostrar vários exemplos nos slides e depois mostrar gráficos de ativos que vocês sugerirem. Mas antes de entrarmos nos ativos que vocês quiserem, vamos mostrar a exceção. Quando o preço pode romper a ROC e nunca mais voltar, não tem necessidade de voltar. Apenas em fatos relevantes. A exceção é fatos relevantes que
mudem completamente o cenário. Entendam, fatos relevantes, não impressões. Porque o da China ainda são impressões. Ah, a coisa tá feia. Como agora já... a China vai vender os treasures que eles têm dos Estados Unidos, né, os títulos de 30 anos da dívida americana para fazer caixa para poder ajudar as empresas. Isso tudo ainda são impressões. Então, isso não é fato relevante. Isso são impressões. O que é fato relevante? Fato relevante é tal empresa vai fechar o capital. Isso é fato relevante. Não é uma impressão, é um fato extremamente relevante. Ela vai fazer um OPA para fechar o seu capital. E o preço é tanto, como aqui Souza Cruz. Então, não tem obrigação com a ROC, porque é um fato relevante. Isso foge à análise técnica, não é? Ou, por exemplo, outro fato relevante. O Obama renunciou, mas não era a Dilma? Não, foi o Obama. Putz, grila. Isso é um fato extremamente relevante. Tudo bem? Não é simplesmente uma impressão. Isso muda tudo, não precisa respeitar a ROC. Então, são esses fatos drásticos. Ou, por exemplo, uma ação, Supremo Tribunal decide que empresas de determinado setor estão extintas. Empresas de refrigerante e de cervejas não podem mais, só tem que vender água. Meu Deus do céu, mudou o negócio daquela empresa. Isso é fato relevante. Esse é o tipo de situação. São coisas drásticas que mudam completamente o cenário daquela empresa, ou o cenário daquele setor, ou o cenário até de uma economia. Tudo bem? Nessas situações, o que nós vimos não vale. A ROC não manda. Nos demais casos, ou seja, em quase tudo, a ROC é soberana. Tudo bem? A ROC dá aquela pressão. Ok? Então, essa é a exceção. Fatos relevantes. Por isso que eu até peguei Souza Cruz. Porque Souza Cruz melhoraram, né, o preço da oferta pública de ações, né? Então, isso muda completamente as regras do jogo. Muda completamente a dinâmica. Tá? E aí, a ROC perde o sentido de impedimento, de obstáculo. Tudo bem? Ok? Fantástico. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver vários exemplos em outros ativos e depois eu mostro aquela configuração que não acontece com grande frequência, mas que quando aparece vale a pena prestar atenção, que é o barrado na ROC e o sentado na ROC. Então vamos ver alguns ativos. Vamos começar pelo gráfico diário. Aqui. Vejam se o que nós vimos nesses últimos praticamente 50 minutos. O Ibovespa vem seguindo a risca. Até vou colocar o nome Ibovespa mais para lá, para conseguirmos enxergar bem. Está aqui. Ibovespa vinha, antes que me perguntem, esse software é o MBroker, tá? Eu amo esse software. Vejam, o Ibovespa vinha em tendência de alta, lá em abril, em maio desse ano, todo feliz, formando topos cada vez mais altos. A ROC vinha lá abaixo, natural, ela é uma rastreadora de tendência, ela é uma seguidora de tendência. O mercado ficou pessimista a partir do mês de maio, e numa primeira visão vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. Qual era, pelo menos a forma que eu leio ROC, sabendo da ROC, e eu acredito muito na ROC. Então, qual era a minha leitura? É que, ok,
forte queda, está perdendo suporte, está formando isso e aquilo, mas qual tende a ser o patamar que o preço pode dar uma paradinha, uma interrupção nesse forte pessimismo? É aí que entra a ROC. Essa é a ideia da ROC. Então, tinha uma visão que poderia cair. Claro que encontraríamos outros níveis, como suportes, como Fibonacci e etc. Tá? Não vou discutir as técnicas que você utiliza. Então, existiam várias técnicas de você encontrar suportes e resistências antigas que se transformaram em suportes, que ia te dando a faixa, ou mesmo um Fibonacci, que ia te dando as faixas de onde a ROC poderia, o preço poderia, níveis que ele poderia encontrar, tá? E nós tínhamos a ROC, que nesse caso coincidia até com o nível do Fibo, mais forte ainda esse patamar, não é? Duas coisas totalmente distintas, dando a mesma faixa de patamar de suporte aí. Então a visão, num primeiro momento, era o quê? Que esse nível aqui, na ordem de 53.370, 53.400, vamos arredondar, poderia dar uma primeira parada, estancar toda essa sangria, toda essa queda. Acabou acontecendo isso, e foi até o que eu havia colocado há um mês, há uns 2 meses atrás, dois meses atrás eu coloquei no Facebook, lá no Facebook do Riva News, que o preço vinha numa acumulação aí, não é? Mas já em tendência de baixa. Já estava a ROC, até nessa acumulação, veja, em acumulações, é natural o preço ficar toda hora cruzando a ROC, natural. É o que acontece com o preço e uma média móvel nas acumulações. Vinha na acumulação, escolheu um lado, tentou voltar para a ROC, só que dessa vez, olha aqui, já não conseguiu mais nem trabalhar acima da ROC. Isso é muito importante quando o preço fica batendo e voltando na ROC e não consegue fechar acima. Tem até um slide pronto, mas já dá para falar isso. Eu chamo isso de barrado na ROC. É barrado na ROC. Quando o preço não consegue mais fechar acima da ROC, ele faz as suas sombras até acima da ROC. Ele fez a máxima acima da ROC, mas fechar, que é bom, não conseguia mais. Isso é chamado barrado na ROC. Fique muito atento, porque geralmente quando acontece isso, o preço vai com gosto na tendência de baixa. Tá? E foi o que aconteceu. Observem que essas duas fortes altas de hoje, quinta-feira, e ontem, quarta-feira, das duas fortes altas de 3,5 mais 3,60, se nós olharmos aqui, MBroker não faz não é igual o Profit, que é só você traçar, mas se você puxar uma linha, você consegue também. Olha lá, essa alta de 7,4% ainda está muito longe. O preço ainda vai ter que comer muito feijão para vir buscar a ROC. Lembrando que se o mercado se desenvolver e todo mundo ficar otimista, vamos criar CPMF, como isso vai ajudar? Ou sei lá mais o que, não é? As pessoas, os investidores precisam alimentar os motivos da alta ou da baixa, não é? Para justificar. Eu prefiro não justificar. Por que está subindo? Está subindo porque a pressão é maior na compra. É oferta e demanda. Por quais motivos? Deixa alguém explicar. Eu quero aproveitar. Mas digamos, se o mercado continuar subindo e achando que agora tudo está novo, o Brasil mudou e etc., que nós sabemos que não é que não mudou, mas se acharem que está lindo tal, aonde é o nível que nesse instante ele vai sentir pressão por mais euforismo, por mais otimismo que possa dominar a cabeça dos traders? A ROC. A ROC é o meu patamar. Significa que ele pode passar pela ROC e seguir em frente? Pode, mas não é natural. Tudo bem? Esse webinar foi para mostrar isso. Não é normal. Tá? Exatamente, Ricardo, né? Quem não conhece a ROC, às vezes, né, quando o mercado está subindo, fala, porra, agora vai subir para o forever. Não, tem a ROC ali, cuidado. Pode subir forever? Claro que pode, mas não é normal. Tudo bem? É a mesma coisa que eu estar caminhando na rua,
a Sheila Carvalho passar por mim e falar assim: oi, Riva, pode acontecer? Claro que pode, mas não é normal. Tudo bem? Eu tenho o seu livro, me dá um autógrafo. Não. Pode acontecer? Claro que pode. Lá na Unicamp, meu professor de probabilidade dizia: tudo é possível, porém improvável. É basicamente a mesma situação da Rock. O preço pode rasgar a Rock? Pode, mas não é normal. Tudo bem? Não é normal. Então, a Rock é um nível que ele tende a sentir pressão. E podemos observar, olha, ao longo da história. Quando você viu o Ibovespa passar batido para Rock e seguir em frente? Não é normal. No mesmo candle, entendeu? Não é normal. Ele vem, dá uma beijadinha, aí nos candles seguintes eles podem, mas na primeira vez não é normal. O Ricardo está falando aqui, né, que pivô na cara da Rock sim, ainda nós temos mais meia hora de pura diversão, então eu irei também avisá-los sobre isso. Olhem aqui o gráfico horário da Petrobras. Vejam, aqui nós temos um gráfico horário, 60 minutos. Nós temos aqui do dia 28, do dia 27 de julho até hoje, último mês, tá? Os últimos 22, 21, 22 pregões. Observem o papel da Rock sobre os 60 minutos de Petrobras. Até serve já como uma prévia do web curso de Swing Trade. Olha lá. Petrobras vinha desabando, aí formou seus osciladores sobrevendidos, rompeu resistências e etc., rompeu linhas de tendências de baixa de curto prazo e falou, agora eu vou subir, feito um louco. Formou pivô de alta e etc. Mas aí, muitos poderiam estar calculando terceiro, quarto, quinto objetivo do pivô. A minha pergunta é, aonde está a Rock? A Rock vai dar uma podada nos objetivos do pivô. Claro, vai cumprir alguns, mas tendo a Rock lá na frente, saiba, a Rock tende a dar trabalho para o ativo. E foi o que aconteceu. Observem, vou dar um zoom. Pronto, fica mais fácil de vocês enxergarem aqui. Então observem, foi lá na Rock, nem conseguiu fechar mais acima da Rock, barrado pela Rock. Tentou de novo, falou, segunda vez, quem sabe eu tenho a sorte. Rock falou, nem vem, Petrobras. E aí, retomou a tendência de baixa, deu uma bela de uma swingada. Aí, essa semana, formou aí um pivô de alta, e aí vem um pulo do gato, um chip, olha aí. Formou pivô de alta. Quando forma pivô de alta, a primeira coisa que eu verifico é o seguinte, aonde está a Rock? Por que eu vejo isso? Eu quero saber se a Rock poderá ou não atrapalhar o desenvolvimento daquele pivô. Como o pivô de alta da Petrobras estava sendo formado ali entre a casa do 8,10 e 8,20 e a Rock estava em R$9, ficava mais tranquilo. Falava, opa, muita coisa pode atrapalhar esse pivô. Mas uma delas não será a Rock. A Rock falou, olha, você fica com seus problemas, eu não serei o seu empecilho. Tudo bem? É basicamente isso. Deixa eu traçar aqui as projeções do pivô de alta. Olha aqui. Só mudar essa cor. Projeções do pivô de alta, a Rock dizia, eu não serei o seu problema. Então vejam, pelo menos 2 objetivos desse movimento, se fosse confirmado,
poderiam andar sem grandes problemas da ROC. Claro que se o preço fica enrolando muito tempo nesse movimento, a ROC vem chegando, né? Olha lá, ela vem chegando, ok? Foi hoje, dia 27, olha lá. Não conseguiu buscar o segundo objetivo. Tava a ROC ali, pressão danada. Aí, primeira vez na ROC, Petrobras e os investidores atentos. Falar, primeira vez na ROC, deixa descansar um pouquinho, repensar na vida. Pronto. Agora não tem mais obrigações com a ROC do 60 minutos. Tudo bem? Então a ROC também te ajuda na parte do pivô. Agora, por exemplo, se essa ROC tivesse muito próximo desse pivô, aí eu já perco um pouco da fé no pivô. Falo, a vida não será tão fácil. Por quê? Porque a ROC é uma pedreira. E geralmente, mas teve uma vez que eu vi que deu certo. Claro, sempre vai encontrar uma exceção ali, mas você opera a normalidade, o que geralmente acontece. Então, cuidado, é só um alerta, tá? A ROC pode te ajudar nisso. Mais um exemplo de ROC, para depois nós fecharmos o conteúdo desse webinar. Isso aqui é lindo. Aconteceu hoje, gráfico de 5 minutos, do mini índice. Talvez você que esteja assistindo não opere mini contratos. Mas a ideia aqui é só ilustrar realmente assim, olha, independente do ativo, independente do mercado, se é preço e tem liquidez, esse preço conhece a ROC. O investidor pode não conhecer, muita gente fica fazendo operações doidas aí por não conhecer a ROC, mas o preço conhece a ROC, por mais insano que isso possa parecer. Lembre-se, eu sou matemático e isso não seria tão racional. É algo comportamental. O preço tem esse comportamento em relação à ROC. Por quê? Só Deus sabe. Só sei que é assim. Observem, mercados naquela bela tendência de alta, hoje, né? Hoje foi uma mega alta, dando continuidade à segunda parte do pregão de ontem, forte alta do mercado de ações. Isso reflete pelo derivativo do Ibovespa, né? O contrato futuro atrelado ao Ibovespa à vista. Até que chegou um momento que ele cansou. Ok? Aí você poderia ter N técnicas de tentar aproveitar essa correção. E depois que o preço perde esse fundo, você fala, agora errou. Vai cair, vai devolver toda a alta. Calma, agora que você conhece a ROC, você começa a ter a noção que não é bem assim. Não vai devolver toda a alta, pelo menos no primeiro momento. No primeiro momento, ele tem a ROC como um nível de sustentação, como um nível de tentar segurar o preço e falar, você tem certeza que você quer toda essa queda? E foi basicamente isso que o preço faz. Olha aqui. Ele para pensar na ROC. Ele para pensar. A ROC cria pontos de interrogação na cabeça dos traders, dos agentes. Eles falam, será que eu não exagerei? Ou será que eu estou certo? Aí eles vão decidir, mas eles levam um tempinho aí. Tudo bem? E aí sim, conversou com a ROC e falou, você está certa, ROC. Estava exagerando. E aí, retoma o movimento de alta a partir das 16 horas, nas últimas 2 horas do pregão. E isso agora é um gráfico de 5 minutos, mostrando que ROC é ROC, não importa o ativo. Tudo bem? Então a ideia aqui não foi mostrar compra aqui, vende aqui, não. Só mostrar níveis de parada, níveis onde o preço tende a sentir uma pressão. A ROC é um nível onde o preço geralmente não consegue fluir livre, leve e solto, como a normalidade, né? Aqui é normal, tá? Livre, leve e solto, vai subindo, subindo. Livre, leve e solto e vai caindo, sem problema algum. Mas chega na ROC, ele tende a sentir uma pressão. Voltar aqui para o nosso conteúdo de slides, para não estourarmos no tempo.
senão também fica cansativo depois, quando vocês estiverem revendo. Afinal, é apenas um webinar, não é curso, né? Então, para fechar nosso conteúdo, o que eu tinha como objetivo de passar, gostaria de passar para vocês sobre a ROC, é mais esse tipo de configuração, que é o sentado na ROC, como eu havia falado, e o barrado na ROC. O sentado na ROC é quando o preço dentro de uma tendência de alta, a tendência já é de alta, como tínhamos nesse gráfico diário de Ambev. Dentro da tendência de alta, o preço vai pela primeira vez buscar a ROC, mas quando busca a ROC, ele não consegue fechar abaixo da ROC. Ele faz sombras abaixo da ROC, mas não fecha abaixo da ROC. Isso é sentou na ROC, sentado na ROC. Geralmente isso vem com uma acumulaçãozinha, fica mais fácil de você encontrar até a resistência, que caso seja rompida, tende a abrir caminho para o preço retomar a sua tendência, ok? Geralmente, normalmente, esse fenômeno de sentar na ROC vem em seguida a continuidade da tendência. Bom para swing, bom para day trade, bom para tudo. Acontece com grande frequência? Não. Por isso que estou chamando a atenção. E o barrado pela ROC é o que nós vimos ali, quase agora no gráfico, né? Petrobras e etc. Olhem aqui, novamente no mini índice, só que agora no 15 minutos. O que é o barrado na ROC? É em tendência de baixa. Primeira vez na ROC, não é capaz do preço nem fechar acima da ROC. Ele consegue fazer sombras acima da ROC, mas não fechar acima da ROC. Então ele foi barrado no baile, ele foi barrado pela média ROC. Barrado na ROC, geralmente, continuidade da queda, cabum. Ok? Tudo bem? São essas duas configurações que podem aparecer no mundo da ROC. O barrado na ROC. Agora que vocês já sabem, eu posso mostrar. O barrado na ROC. Tá aqui. Tá? O preço vai lá e perde força. Fala, senhor, o senhor não pode passar por aqui não. O senhor não tem o ticket. O barrado na ROC. Olhem aqui. Barrado na ROC. Foi isso que aconteceu no Ibovespa. Em julho. Foi barrado pela ROC. Aí, é a vida. Despinguelou. Ok? Então, resumo do que vimos sobre a média ROC. Então, 89, a média ROC. Então ela funciona, ela pode funcionar, ela pode te ajudar a ter uma visão, não exata, mas ter uma visão, uma noção da região onde o preço pode encontrar uma sustentação após um forte descolamento, não é? Dentro daquela tendência. Vem uma forte tendência de alta, o preço começa a corrigir, onde pode ser um ponto de parada, onde o preço pode encontrar problemas. Na ROC, tendência de baixa, começa a subir, a ROC tende a dar problemas. Geralmente, primeira vez que o preço busca a ROC, ele vai conversar um pouquinho com a ROC, tá? Não é normal ele passar batido naquele candle e seguir em frente, não. Geralmente, ele faz um candle batendo na ROC, aí os próximos candles estão liberados, mas ele, no primeiro candle, nem para na ROC, ele segue em frente. Isso não é normal, exceto situações de fato relevante. Você pode utilizar qualquer tempo gráfico, desde que o ativo que você está analisando tenha liquidez, e você pode utilizar também 2 tempos gráficos do mesmo ativo, não é? Simultaneamente, para ter uma visão da ROC. Em 2 tempos gráficos, por exemplo, nos 60 minutos no diário, para ver aonde que é o empecilho, o impedimento do preço num gráfico mais curto e onde é o impedimento num gráfico mais longo. Às vezes acontece, o diário está em tendência de alta,
se sustentando na ROC. A ROC às vezes está servindo como um nível de suporte no diário e nos 60 minutos está servindo como um nível de resistência. Então isso pode te ajudar a ter uma visão da retomada da tendência no tempo mais longo, ok? A ideia de fazer esse webinar é simplesmente pegar o quê? Destrinchar a ROC e mostrar para todos, tudo bem? Inclusive, por quê? Porque até fica mais fácil também quando alguns de vocês participam dos cursos realizados pelo rivanews.com, nós não termos que ficar explicando toda a ROC, não é? Você já está pronto para a ROC, aí fica mais fácil só discutir estratégias e tudo mais, tá? Por exemplo, nesse curso agora daqui 3 semanas, mais ou menos, não é? Nesse curso de Swing Trade, são 2 aulas noturnas e 2 aulas durante o pregão, só para fazer swing com ações. Nós vamos trabalhar com estratégias, né? Como trabalhar tanto com a média ROC, quanto com o Riva Keltner, que não foi objeto desse curso, mas dá para acoplar a média ROC ao Riva Keltner para trabalhar com estratégia de swing, além de trabalhar com os pivôs de alta, pivô de baixa, lembrando como fazer a gestão do risco. E depois, nesse curso, que não tem nada a ver, nesse caso, com o nosso webinar, esse curso vai abordar a estratégia de Renkiashi, tá? Mas a ideia é o quê? O que vocês viram com a ROC, é possível que ela te ajude, que esse conhecimento te ajude a construir estratégias de swing trade. Como eu mostrei, não é? Quando você observa aqui o gráfico da Petro, por exemplo, a ROC nos ajudava a desenhar estratégias de swing trade nesse gráfico de 60 minutos, swings de baixa. Como poderíamos também pegar alguns papéis e ter uma visão de swings de alta também, mas deixa eu ver, não Sambi aqui no... Sambi, você veja, a primeira vez na ROC, ó, sentiu a pressãozinha, depois aí tá liberado, mas a primeira vez não foi rasgando. Vamos ver se eu encontro um papel com swing de alta aqui. Talvez em tempos mais curtos, né? BTOW. BTOW eu acho que vai ser uma boa. Mais swings de baixa, né? Swing de alta com a ROC aqui, dado que, né, predominantemente o preço ficou em tendência de baixa, tá dando para mostrar muito exemplo, assim, nos últimos 2 meses, muito de swing de baixa, como por exemplo aqui, olha, esse gráfico, se não foi justamente o que nós acabamos de ver do barrado na ROC. Não conseguia fechar acima, fazia sombras acima, mas não fechava acima. Retomada da tendência. Uma tendência de baixa, vamos ver por que swing. Só a primeira pernada antes de qualquer correção. Começou aqui pelo dia 11 e foi até o dia 13, dia 14. Já encaixa como um swing trade, não era mais day trade. Ok? Olhando aqui por diário, olha que beleza. Vou dar um zoom aqui para vocês. Olha que beleza o que Klabin fez no início dessa semana, junto com a ROC. Porque Klabin, não é? Dólar subindo, ela estava naquela festa, só alegria, vinha subindo pra caramba. Depois, em agosto mesmo, o dólar subindo, o mercado começou a ficar desgostoso com a Klabin. E deram a pancada, derrubaram a Klabin de 21,60, levaram até 18,60. Porém, no dia 24, quando foram todo mundo pessimista, levando até 18,50, na verdade, quis passar pela ROC
de uma vez só. Primeira vez, nós já aprendemos. Veio fato relevante? Não. Era alguma coisa que mudava a vida dessa empresa? Não. Então isso não é normal. Ah, não? Então volte. Ele vem pedir desculpas para Rock e aí retomou o seu movimento de alta. Vejam, a Rock dando uma visão. O pessoal quer derrubar? Derruba, mas tende a voltar para Rock. Assim como vimos no gráfico semanal do S&P, assim como vimos no gráfico diário lá do ouro. Primeira vez na Rock? Não é bem assim não. Não deve passar batido como nada tivesse acontecido. Tudo bem? Dúvidas? Consegui deixar claro a minha visão com esse indicador, com a média Rock? Como eu trabalho com a média Rock? Fantástico. Perfeito. Essa era a ideia, né? Discutimos bem a média Rock, temos uma visão geral da média Rock, com os mais diversos ativos, não é? E, inclusive, isso já serviu como um pré-curso do Estratégias de Swing Trade, porque teremos aí sim trabalhando um pouco mais elaborado com a Rock, mas agora você já conhece a leitura dela, não é? Aí depois é só discussão da estratégia, não só da média Rock, como outras estratégias, mas já fica com um pré-curso, já média Rock. Todo mundo terá tempo de rever esse vídeo quantas vezes quiser, para estar afiado sobre a Rock já no curso. Lembrando que, por favor, né, peça seu desconto, né? Todo assinante da lista tem desconto, todo mundo que já fez algum curso também tem desconto lá na página principal do Riva News. Isso aí está detalhado. E, claro, sempre visitem lá o rivanews.com. E, inclusive, foi criado um grupo, né, do rivanews.com, que a ideia seria o quê? Que lá nós pudéssemos trocar experiências e comentários. Agora que muita gente agora aprendeu a média Rock, colocar gráficos nesse, é como se fosse um grupo de discussão, não é? No rivanews.com, porque agora todo mundo vai saber falar a mesma língua, né? Todo mundo sabe interpretar a Rock. Tudo bem? Alguém perguntou sobre o curso? Sim, basta me mandar um e-mail, fala assim, cadê meu desconto? que eu mando depois o link para você. Ok. Fantástico, então, meus amigos. Agradeço novamente a presença de vocês. Esse vídeo depois será colocado, provavelmente eu colocarei depois no YouTube, não é? Porque ele fica até um período no N-Meeting, mas depois será colocado no YouTube. Por quê? Porque tinha uma limitação de 23 assentos, então várias outras pessoas quiseram se inscrever, mas não tinha como, né? Então ao vivo foram vocês, mas elas poderão estar vendo esse vídeo depois lá, talvez no YouTube ou no Vimeo, mas aí eu coloco no Facebook o link do vídeo dessa gravação. Então, revejam quantas vezes quiserem. Bons negócios, bons trades, sucesso para todos. Até mais.